porque só nele, né, podemos todas as coisas. Os irmãos podem estar à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Bendito seja Deus para sempre. Seja engrandecido. Tempo de adoração, tempo de graça que Deus nos proporcionou nessa noite. Certo é que não há lugar melhor senão estar na presença de Deus, senão ter a sua direção, ter o seu controle. Não há outra coisa a fazer, não há outro lugar para estar senão esse, senão o lugar onde Deus está, o lugar onde a presença de Deus se manifesta. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, livro do autor aos Hebreus, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 13 a seguir. Todos acharam? Vamos ler então a palavra do Senhor que diz assim. Hebreus 9, 13 e 14. Diz assim: portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de um novilho aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Curva sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra que foi lida nesse instante, pela certeza que temos, ó Deus, de que ela alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, nos faz compreender, ó Deus, os teus decretos, os teus desígnios. Senhor, que nessa hora, ó Deus, nessa noite, o Senhor tenha liberdade para atuar de maneira especial, sobrenatural, de maneira natural, agindo, ó Deus, transformando, mudando os nossos corações, os nossos entendimentos, que a nossa consciência, ó Deus, seja transformada, seja modificada, seja, ó Deus, tratada segundo aquilo que o Senhor deseja e espera de cada um de nós. Nos ajuda, ó Deus, em nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas limitações, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, ó Deus, continue a falar, ó Deus, a Tua palavra, a revelar a Tua vontade a cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, porque nós amamos a Ti, porque nós amamos a Tua palavra, porque nós desejamos ser modificados, ser transformados, ó Deus, desejamos ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos aquilo que agrada o Teu coração. Assim nós choramos, ó Pai, e Te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Consciência de obras mortas. A gente tem uma forma de pensar a nossa consciência de diversas maneiras, né? Quando a gente fala de consciência, a gente fala da percepção que a gente tem de nós mesmos, da capacidade que a gente tem de poder enxergar a nossa realidade, enxergar a nossa vida, enxergar as coisas ao nosso redor, né? Consciência, então, vamos pensar sempre desse ponto de vista,
capacidade que a gente tem de perceber a nós mesmos, de nos enxergarmos, de nos vermos. E aqui o autor traz uma ideia para nós, um pensamento que é tão atual, tão presente nos nossos dias, como foi no tempo em que ele proferiu essas palavras para aquelas pessoas. Tão presente para nós, tão necessário para nós hoje, como foi no tempo em que eles mesmos tiveram a oportunidade de ouvir essa mensagem. Quando o autor aos Hebreus, escrevendo aqui nesse texto, ele falava aos judeus, aos hebreus, a respeito dos sacrifícios, do sumo sacerdote. Ele então apresentava o que era na antiga aliança e depois ele passa a apresentar também o que é na nova aliança. Ele diz, olha, na antiga aliança existia essa necessidade, existia uma precisão de oferecer-se sempre um sacrifício a Deus. Era necessário que de tempo em tempo as pessoas apresentassem ali um cordeiro, um animal, para que ele fosse morto, para que o seu sangue fosse derramado, a fim de que as pessoas tivessem os seus pecados perdoados, a fim de que as pessoas tivessem a sua culpa retirada, a fim de que fossem redimidos, a fim de que fossem libertos de uma dívida, libertos de uma necessidade de um pagamento. Então, eles tinham que oferecer algo, uma recompensa, um pagamento pelos seus erros, pelos seus pecados, por sua conduta inadequada. Então, isso era comum. Em toda a antiga aliança, isso era um pensamento comum. Vem Jesus e acaba de uma vez por todas com isso, para a nossa grata satisfação, né? Jesus vem e encerra esse problema. Porém, isso não foi um ponto resolvido nem lá naquela época e nem ainda hoje o é. Não foi essa questão resolvida de pronto quando Jesus veio, morreu pelos pecadores e disse, olha, tudo está consumado e pronto. Não. Ainda as pessoas não receberam, além desse fato, além de muitos não receberem o sacrifício de Cristo, muitos dos que receberam o sacrifício de Cristo estavam ainda querendo viver as práticas da antiga aliança. Muitos que receberam o sacrifício de Cristo, muitos dos que receberam ou que aceitaram a Jesus, estavam ainda com uma consciência de obras mortas, ou seja, na sua consciência, o seu modo de pensar ainda era o das obras mortas. E aqui ele então traz para nós essa palavra, esta revelação, e eu queria pensar com vocês nessa noite sobre essa realidade da consciência das obras mortas, o que acontece com ela e por que é tão importante que ela seja aniquilada na nossa vida, digamos assim, né? É tão importante que sejamos purificados dessa consciência. Há pessoas que cometem erros, que cometem pecado, e de tanto os cometerem, têm a sua consciência cauterizada, têm a sua consciência endurecida, de modo que ela já não consegue mais sentir as coisas, de modo que ela não consegue mais sequer ter alguma sensação de que, eu fiz alguma coisa errada, oh meu Deus, o que eu fiz, não deveria ter feito assim, não deveria ter agido dessa forma. De tanto repetirem as suas práticas, elas se tornaram naturais, se tornaram uma coisa comum. E é exatamente assim que o inimigo age para fazer com que o pecado seja naturalizado, para fazer com que comportamentos ou obras mortas sejam tidas como vivas. E não só naquela época, no tempo em que esta passagem foi registrada, volto a dizer, também nos nossos dias, é possível que sejamos ou estejamos assediados, sejamos
atacados por todo tipo de situação que nos impele a praticarmos ou a termos a nossa consciência como uma consciência de obras mortas, a termos o nosso modo de pensar, o nosso modo de refletir sobre a vida e sobre nós mesmos como essa consciência, como esse conjunto de princípios e valores que são puramente de obras mortas. Não é, talvez não seja desconhecido para você, né? Eu acredito que todos nós conhecemos as inúmeras propagandas de produto de limpeza que promete fazer milagres, retirando manchas da roupa, sem estragar a cor, sem desbotar a cor, sem danificar o produto. Já ouvimos inúmeras propagandas de produtos químicos que podem retirar manchas, que podem limpar certas coisas, e cada um apresentado como sendo melhor que o outro. Cada um surge com um aspecto diferente, com uma capacidade diferente. Existem também lá aqueles produtos de limpeza que a gente encontra para higienizar o banheiro, e eles prometem também fazer milagres, acabar com todos os germes e bactérias. E você pode, se quiser, até cear no seu banheiro de tão limpo que ele vai estar depois que você utilizar esses produtos. E a gente fica assim, será? Será que faz tudo isso mesmo? A gente fica, né, meio desconfiado dessas tantas promessas de eliminar tantas bactérias, tantas coisas, de tirar mancha, eu não vou citar nomes aqui, você conhece todos eles, né? Só que assim, a gente não encontra vendendo no mercado e nenhuma propaganda que anuncie de forma eficaz no mercado. A gente não encontra um produto que pode tirar a mancha do pecado, um produto que consiga remover a mácula que o pecado deixou na vida da humanidade. A gente não vai encontrar no supermercado e nenhuma propaganda dizendo, olha, está aqui o produto que pode... Se bem que, assim, eu vou e volto, né? Vou dizer que tem alguns mercadores da fé vendendo já alguns produtos que fazem milagres, né? Já venderam terreno no céu, já venderam salvação, já venderam justificação, já venderam indulgência. Hoje vendem milagres até. Compre e você vai ver o que vai acontecer, enfim. Mas, de fato é que o único capaz de remover a mancha, a mácula que o pecado deixou na vida da humanidade é o sangue de Jesus Cristo. O único e verdadeiro elemento que pode remover, purificar de fato a mácula na nossa vida é o sangue de Jesus Cristo. Este é um sangue purificador. Esse é um sangue purificador. Ele nos purifica de todo pecado. Sabe o que é que diz em 1 João 1,7? Diz, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, faz o quê? Nos purifica dos pecados de 2020 para frente. Não é assim? Não, nos purifica de todo o pecado. Não tem nome aí, é genérico. Não tem especificidade, não tem exclusividade, pecado X, do pecado de natureza tal, do pecado dessa... Não, de todo pecado. Seja de que natureza for, seja contra quem for, seja em que tempo for, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas observe que aqui ele deixa para nós claro nesse texto, né? Que isso vai acontecer quando? Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, aí, quando nós andamos na luz, o que é que acontece? Nós mantemos comunhão uns com os outros. Isso é a consequência. A comunhão é a consequência do fato de que nós andamos na luz.
pelo fato de nós andarmos na luz, então temos comunhão uns com os outros. E pelo fato de termos comunhão uns com os outros, estamos unidos uns aos outros, temos então o sangue de Jesus Cristo purificando-nos de todo o pecado. A nossa comunhão se estende não apenas aos nossos irmãos, como também a Deus. É o sangue de Jesus que propicia esta unidade, esta relação, ao mesmo tempo que a comunhão promove a bênção, promove a vida eterna. É o sangue de Jesus que gera a comunhão que há entre os irmãos e que há entre Deus e o homem. É o sangue de Jesus que propicia isso. Sem ele não seria possível. Sem este sangue sendo derramado de uma vez por todas, não seria possível ao homem aproximar-se de Deus. Hoje nós podemos. Temos diante de nós uma porta aberta, na qual todos nós podemos entrar, sem distinção. Não é o pastor melhor do que o presbítero, não é o presbítero melhor que o diácono, não é o diácono melhor que o líder de célula, não é o líder de célula melhor que o seu liderado, não é o liderado melhor que o líder de ministério, não é o líder de ministério maior ou melhor que, enfim, a esta porta todos têm acesso. Deus tem colocado diante de você uma porta aberta e você pode entrar por ela e você pode aproximar-se dele através dessa porta. É o sangue de Jesus, esta porta que foi aberta por Deus e nos permite nos aproximarmos dele e nos faz chegar agora mais perto dele, dizer, olha, você não é mais distante, você não é mais alguém que o pecado promove divisão entre nós, não, você agora é alguém que foi lavado, que foi redimido, que foi remido pelo sangue do Cordeiro, e deste modo você agora pode entrar. Temos acesso a Deus por esse vivo caminho que ele nos consagrou pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo Jesus. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 13. Efésios, capítulo 2. Depois voltaremos para o texto de Hebreus, você pode deixar aí marcado. Efésios, capítulo 2. Versículo 13, veja o que é que diz a palavra de Deus, diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados, por quê? Pelo sangue de Cristo. Agora veja, você que estava longe, foi aproximado pelo sangue de Cristo, e ele nos aproximou uns aos outros, ele nos aproximou a Deus, ele nos trouxe para perto de Deus pelo seu sangue. Ele diz, olha, você não precisa mais agora estar tão distante assim, você não precisa estar separado de nós, você não precisa estar agora tão longe da graça de Cristo. E sabe que às vezes a gente percebe que o ser humano, nós, os seres humanos, temos a tendência de nos colocarmos cada vez mais distante de Deus. Nos posicionamos assim. Nos afastamos dele, porque julgamos que ele é alto e santo demais para nós estarmos ali. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ter a experiência de trabalhar em um lugar ou ter uma possível proximidade com alguém que você julga ser alto demais, grande demais, rico demais, sábio demais, sei lá, qualquer coisa demais que lhe assuste, e você às vezes quer se aproximar, mas fica sem saber como nem porquê. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, falando desse modo, querendo desejar se aproximar de alguém, é o seu líder, é o seu patrão, é alguém mais... olha e tem um olhar tão distante que às vezes
não sequer tem a ousadia de falar com ele, ou com ela, ou com essa pessoa. Ele manda recado, fala com alguém que é mais próximo, para que esse alguém lhe dê um recado. Você já viu pessoas assim? Você já viu pessoas agindo assim? No dia a dia, no trabalho, na sociedade, de uma forma geral, a gente encontra. Nós, seres humanos, somos assim. Às vezes a gente a gente coloca dificuldade, e depois que você se aproxima dessas pessoas, você fala assim: poxa, eu não sabia, não imaginava, eu pensava, eu achava que era. Eu ouvi testemunhos de pessoas que chegaram para mim dizendo assim, de querer se relacionar, de querer se aproximar de uma pessoa, e julgava tão alto, tão rico, tão poderoso, que não tinha coragem e precisava tratar de alguma coisa, lhe falava assim, com alguém que é mais próximo, para que ele então intercedesse e falasse. E ele ia lá e fazia isso. A pessoa falava então, e a pessoa trazia o recado, enfim. E veja como é o ser humano. Somos assim, nós somos assim. Quer falar com o prefeito, você procura alguém que é próximo do prefeito para fazer uma ponte. Quer falar com o governador, você procura um deputado, alguém que é próximo do governador para poder fazer uma ponte. Parece que o ser humano tem essa coisa, essa necessidade de falar por meio de intermediário. Por isso estabelecem as entidades, os seus santos, os seus atalhos para falar com Deus. Não sou tão bom para estar perto de Deus, vou falar com o santo fulano de tal, com a entidade fulano de tal, para que ele interceda e fale e peça por mim. E alguns na igreja vão fazer isso, vou falar com o pastor porque ele está mais perto de Deus, e aí ele vai falar para Deus, e Deus vai falar, vai atender a oração e vai fazer, enfim. Agora veja, irmãos, Jesus é a porta aberta, escancarada, que foi posta diante de mim e de você. Você tem liberdade para estar na presença de Deus, sem atalhos. Você não precisa de pastor para falar com Deus, você não precisa de sacerdote para falar com Deus, você não precisa de padre, de papa, de santo, de entidade nenhuma para se aproximar de Deus. Jesus é a porta que te aproxima de Deus. É pelo seu sangue que nós fomos aproximados, é pelo seu sangue que nós agora estamos juntos dele. Podemos estar aí sem pedir licença para ninguém, sem dizer assim: eu posso passar aí, por favor, Senhor guarda, Senhor segurança, Senhor guarda-costa, eu posso me aproximar dessa figura célebre, eu posso. Não há necessidade de se pedir licença para ninguém. É você e Deus. Ele te ouve. Ele te ouve. Esse sangue que nos purifica de todo pecado, também nos purifica dessas obras mortas. Nos purifica também das obras mortas. O sangue de Jesus não nos purifica apenas de todo o pecado, mas também das obras mortas. Nos purifica da consciência das obras mortas. Naquele contexto, essa consciência das obras mortas aqui, para o autor e para o povo hebreu, era apenas a relação judaico-cristã que existia ali. O que eram as obras mortas? Eram aqueles sacrifícios que eles faziam e precisavam fazer repetidas vezes. E ele está dizendo isso aqui: amigo, parem de ter essa consciência de que você precisa ir ao templo fazer um sacrifício, oferecer esse sacrifício dessa maneira, cumprindo esse ritual, para que Deus receba. Não, porque Cristo já fez. Não há necessidade disso. O sacrifício de obras mortas, então, estava relacionado à prática religiosa, puramente religiosa, ao ritual religioso, ao ritual da purificação, que era, como disse aqui já várias vezes, que era um ritual físico. Você ia lá, lavava as mãos, lavava o corpo para entrar no tabernáculo. Agora essa lavagem, essa purificação foi operada pelo sangue de Cristo.
Nós já estamos purificados. E agora ele fala assim, olha, agora tem uma purificação que é mais complicada de fazer. Lavar o corpo é fácil. Você, amigo, já está limpo pela palavra, mas eu preciso agora lavar os pés. Isso aqui, lavar os pés, eu digo que é fácil, mas difícil muitas vezes é lavar o coração, é lavar o interior, é lavar a consciência, é limpar a consciência de resquícios de uma natureza de obras mortas. E aí ele está dizendo, olha, parem. Vamos limpar o sangue de Jesus já limpou a nossa consciência dessas obras. Obras de religiosidade. Obras que não têm espiritualidade e valor legal nenhum. Apenas a coisa pela coisa. Por que você faz isso? Por que você faz assim? Por que você vem à igreja? Por que você ajoelha? Por que você faz orações? Por que você canta? Por que você aplaude? Por que você ora? Por que você dá dízimo? Por que você faz essas coisas? Eu faço porque eu estou purificando assim a minha alma a cada dia, para que numa próxima possível vida eu tenha a minha alma purificada. É assim que pensam alguns? É assim que é? É por esse motivo? Religiosidade. Ah, não, eu faço porque eu sei que tenho que fazer, porque é assim. Eu não sei porquê, mas é assim. Simplesmente tentando encontrar Deus, as pessoas vão fazendo coisas. E se julgam, porque fazem. Se vangloriam muitas vezes porque fazem certas coisas. Como aquele fariseu que dizia, Senhor, graças te dou, Pai, porque não sou como os demais homens pecadores. Dou o dízimo, faço orações. E Jesus olha para aquele homem e diz assim, olha lá o publicano, esse desceu justificado. Aquele que batia no peito e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Qual era a consciência do fariseu? Consciência de obras mortas. Consciência de obras mortas, consciência de um ritual meramente religioso. Mas como assim, pastor? Ele está agradecendo a Deus porque ele dava o dízimo, porque ele fazia orações, porque ele não roubava. Isso não é bom, essas coisas, fazer essas coisas? Sim, mas criar uma consciência de que é isso que nos justifica, de que é isso que nos salva, de que isso nos faz melhor do que alguém, é obras mortas. Faz para receber em si a recompensa. A sua glória você já recebeu. A sua recompensa você já recebeu. As obras mortas, então, são essas obras que a gente faz com o intuito de receber algo em troca. Ou como se o nosso fazer resultasse, como se do nosso fazer resultasse a nossa purificação, a nossa redenção. Ah, Senhor, porque eu ofereci esse sacrifício e o Senhor aceitou, o meu pecado foi perdoado. Não venha levantar o dedo para mim, porque eu já ofereci o meu sacrifício, eu já paguei pelos meus pecados. Consciência de obras mortas. Consciência de obras mortas. Faço porque vou receber uma recompensa. Faço porque dessa forma eu serei recompensado, serei reconhecido, serei, enfim. Toda obra que não tiver em si a essência do amor no fazer é uma obra morta. Fazer por fazer, fazer para se aparecer, fazer sem amor, fazer por vanglória, fazer meramente por uma prática religiosa, porque já se tornou algo repetitivo e eu não sei nem por que estou fazendo, mas eu faço, porque é assim, eu faço porque todo mundo faz isso e é assim que vou fazendo. A gente não vai pensando, a gente não vai refletindo sobre o nosso caminhar, a gente não vai usando a palavra para iluminar o nosso caminhar e a gente simplesmente vai seguindo como todo mundo segue, porque é assim. E se todo mundo disser que é assim, é assim. Mas veja como estavam vivendo esses, na sua consciência de obras mortas, apodrecidos em si mesmo, pensando eles que eram alguma coisa, pensando eles que estavam fazendo algo para Deus.
E Jesus olha e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês dão o dízimo do coentro, do cominho, do hortelão. Fazem as coisas que são corretas fazer, mas se esquecem o que é a essência, o que é principal: a justiça, a bondade, misericórdia, a fidelidade, aquilo que era essencial à vida. Eles, vocês fazem isso, mas esquecem aquilo. Então virou um ritual religioso. É como oferecer algo sem amor. Estou fazendo aqui, toma aqui o dízimo, toma aqui. Não sei, por que você está fazendo? Não sei. Porque tem que fazer, para todo mundo ver, ou sei lá, por algum motivo. Toma aí. Estou fazendo, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo. Jesus não faça porque a misericórdia, a justiça, a bondade deva ser o lastro, deva ser o fundamento do seu fazer, deva ser o fundamento da sua ação. Por que você está fazendo isso? Porque eu creio em Jesus. Por que você está fazendo isso? Porque Jesus morreu pelos meus pecados. Por que você está fazendo isso? Porque eu fui salvo por Jesus. Por que você está fazendo isso? Porque Jesus me resgatou para que eu pudesse também resgatar a outros. Por que você está fazendo isso? Porque eu amo as pessoas, porque eu vejo em Deus, eu vejo Deus nas pessoas, porque eu vejo a graça de Deus nas pessoas. Por que você está fazendo isso? Porque... Não. A consciência das obras mortas, elas vêm então com essa roupagem. Elas são coisas aparentes, apenas para mostrar, para figurar. Jesus então nos convida a fazermos diferente. Ele olha, vocês terão a sua consciência transformada, purificada pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado para que a sua consciência de obras mortas seja purificado, para que você seja purificado desta má consciência, ou dessa consciência de obras mortas. Como é que nós purificamos a nossa consciência? Eu já disse, o primeiro passo é receber Jesus no seu coração como Senhor e como Salvador da sua vida. Isso é fundamental. Pastor, mas o senhor falou também que muitos daqueles que receberam a Jesus também estavam vivendo a prática de obras mortas. E aí? Sim, é verdade. É possível que muitos que se digam evangélicos, cristãos, estejam ainda vivendo práticas de obras mortas. E olhando para si mesmo e dizendo: Senhor, olha como eu sou. Ainda bem que não é comigo. Ainda bem que não sou eu. Isso não tem nada a ver comigo. Era assim que os fariseus, era assim que os discípulos de Jesus, judaizantes, faziam. Pedro e outros mais. Não, tem que circuncidar, não, tem que judaizar, não, tem que fazer assim, não, tem que fazer desse jeito, tem que fazer dessa forma, tem que fazer assim. Se não for assim, não está certo. Se não for desse... E Paulo vem: para, irmãos, olha o que Jesus ensinou, olha o que Cristo pregou, olha o que ele fez, olha o que ele está mostrando aqui. O autor aos Hebreus também falando disso. Deixem essas obras mortas para trás, deixem esses rudimentos para trás. Vamos prosseguir. Então, como não basta apenas receber Jesus em seu coração, nós precisamos, uma vez tendo Ele como o Senhor da nossa vida, nós precisamos agora seguir os seus passos, sendo os seus discípulos e viver a sua palavra. Precisamos a cada dia permitir que a palavra de Cristo entre nós. Foi assim que ele falou: vocês, quando ele lavava os pés dos discípulos, ele: olha, Senhor, então lava o corpo todo, porque se o Senhor não lavar, eu não tenho parte contigo, então lava todo o corpo, porque eu quero ser todo teu. E ele diz: não, o demais já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. O demais já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra nos purifica. Quando nós ouvimos a palavra de Cristo, nós introjetamos, nós guardamos em nosso coração, nós passamos a viver segundo a palavra, somos purificados da má consciência, ou da consciência de obras mortas. A palavra vai fazendo essa purificação em nós. À medida que nós ouvimos, à medida que nós nos alimentamos dela, a palavra vai limpando o nosso coração. E a gente vai deixando o mundo de lado. Às vezes eu acho engraçado, porque às vezes as pessoas falam de mundanismo na igreja, como se a igreja fosse templo, né?
O mundo na igreja, como se a igreja fosse o templo, como se botar guitarra para tocar, isso é coisa do mundo. Eu ouvia isso quando eu era criança. Bateria para tocar, isso é coisa do mundo. Percussão, isso é coisa do mundo. Veja que as pessoas vão falando de mundo na igreja, como se a igreja fosse o templo, fosse esse lugar. E aqui não pode ter as coisas do mundo, porque cada coisa dessa que tem aqui foi construída por alguém que antes se converteu a Cristo e depois inventou essa coisa e trouxe para nós. Então as coisas que estão aqui foram inventadas, foram criadas por gente do céu. Claro que não. Essa maior loucura, maior esquizofrenia que eu já vi na minha vida. A igreja somos nós e o mundo não pode estar dentro de nós. Termos consciência de obras mortas é viver segundo o mundo. É nessa igreja que o mundo não deve entrar. É nesse templo que os princípios e os valores do mundo não podem influenciar, não podem prevalecer. E aí as pessoas ficam, não pode botar esse ventilador, não pode botar essa cadeira, não pode botar esse instrumento, não pode botar esse computador, porque é da marca não sei lá das quantas, porque é Disney, e porque não sei quem, sabe? E o mundo está lá dentro, está ali no coração, a consciência de obras mortas está lá, latente. Então não é simplesmente levantar a mão e dizer, eu recebo Jesus em meu coração, que vai tirar de nós a consciência de obras mortas. Eu preciso permitir que a palavra faça a limpeza, a lavagem necessária em meu interior. E eu vou deixando as coisas da antiga aliança, eu vou deixando as coisas do passado. Como era que vivia as pessoas da antiga aliança? Como é que nós vivemos a nova aliança? O que é que pensavam eles? O que é que nós devemos pensar? O que é que o mundo diz sobre o que é que nós devemos dizer? O que é que como o mundo enxerga essas coisas e como nós devemos enxergar? Qual é a nossa consciência a respeito dessas coisas? A consciência de obras mortas, então, nos coloca num pedestal, num lugar inatingível, né? E nos afasta cada vez mais de Deus, porque a consciência nos faz simplesmente perceber que nós somos aquilo que de fato nós somos, né? A consciência de obras mortas só vai mostrar que estamos mortos, mas quando recebemos o sangue de Jesus, percebemos que pela fé Ele nos salvou, Ele nos limpou. Agora nós temos acesso a Deus, sem intermediários, sem mediadores. A gente pode entrar na presença de Deus e não mais viver segundo o mundo, e não mais viver segundo os princípios e os rudimentos desse mundo. Agora nós podemos viver segundo a palavra de Deus, nós podemos caminhar na palavra de Deus, nós podemos permitir que a palavra vá limpando em nós tudo aquilo que precisa ser limpado. Volte lá ao texto de Hebreus, vamos voltar ao texto de Hebreus capítulo 9, para a gente ver o que a palavra diz. Veja, ele diz assim, porquanto se o sangue de bodes e de touros e a cinza de um novilho espargido sobre os contaminados os purificava quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Cristo, ele opera algo, né? E este algo nesse texto aqui específico é a purificação da nossa consciência de obras mortas. E ele purifica a nossa consciência de obras mortas para que assim a gente possa servir a Deus. Qual é o propósito, então, dessa purificação? Qual é a natureza? Qual é o objetivo dela acontecer? Por que fomos purificados de uma consciência de obras mortas? Para termos agora oportunidade de servirmos a Deus. Somente aqueles que tiveram a sua consciência
purificada de obras mortas conseguem servir a Deus, conseguem se apresentar a Deus. Sabe que a gente tem um hábito de promover a nossa purificação para o serviço, né? Sempre a gente faz isso. Você vai trabalhar, você toma o seu banho e sai para o trabalho. Você vai servir alguma coisa, você se higieniza, se purifica e vai servir. Enfim, é comum essa nossa rotina de purificação nesse sentido. Você vai se apresentar numa entrevista de emprego, você também faz a mesma coisa. Se purifica, toma o seu banho, se arruma e vai se apresentar na entrevista de emprego. Não é assim? É desse jeito. A gente não... É raro. Eu, pelo menos, nunca vi alguém sair direto do local de trabalho, tá lá trabalho braçal, suado, sujo, sei lá, numa oficina mecânica, cheia de graxa, e vai numa entrevista de emprego assim. Não, geralmente as pessoas estão em casa, se arruma, se prepara, né, se veste, leva o seu currículo, e vai na entrevista. É sempre assim, a pessoa se apresenta a alguém sempre de modo decoroso, ou com a realidade, ou como o momento pede. E diante de Deus é da mesma forma. A gente se apresenta a Deus para servir, para se apresentar a Deus para servir, a gente precisa estar vestindo roupas adequadas, a gente precisa estar trajando um traje adequado. E esse traje é oferecido pelo próprio Jesus. Ele nos dá esse sangue, essa roupa que foram lavadas no sangue do Cordeiro. Ele nos oferece essas vestes que foram lavadas no sangue. E a gente agora pode vestir purificado, a gente pode se apresentar a Deus para servi-lo. A gente agora pode dizer: Senhor, estou pronto. Já estou com a roupa adequada para o serviço. Já estou com a veste preparada para te servir. Já purifiquei a minha consciência de obras mortas. Já fui lavado pela lavagem que a palavra oferece ou apresenta ao meu coração. Eu já recebi essa purificação. E agora nós podemos servir a Deus. Uma vez purificado, nós já não servimos mais como os meros religiosos fazem, né? Sem sentido, um serviço sem sentido, desprovido de essência, é repetitivo, é aquela coisa mecânica, não há vida no fazer. Estou fazendo por quê? Sei porque você faz? Não sei, faço porque é assim. E vai lá, quase que como um robô, como um androide, mecanicamente faz os movimentos e, enfim, parece não ter vida em si. E uma vez lavados, uma vez redimidos pelo sangue do Cordeiro, agora nós podemos servir ao Deus vivo, oferecendo a Deus um sacrifício não mais de morte, como a consciência de morte, a consciência de obras mortas propiciava ou promovia. Agora nós podemos oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo, um sacrifício agradável a Deus. Fruto dos nossos lábios, confessando o seu nome, fruto da nossa vida. Nós podemos oferecer a Deus agora um sacrifício vivo. Podemos oferecer a Deus, como falamos pela manhã, uma adoração que é destituída de localização geográfica. Onde nós devemos adorar, onde nós podemos servir, aonde nós estivermos, devemos adorar a Deus. Onde nós estivermos, seja no templo, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua rua, seja num local de férias, seja num hotel, seja onde for, na fila do pão, na padaria, em qualquer lugar onde você estiver, o que você estiver fazendo, você deve adorar a Deus. O que nós somos, adora ao Senhor, adoramos e servimos a Deus com o que somos, porque vocês foram comprados por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. A expressão de glorificar a Deus no corpo e espírito fala dessa integralidade do serviço. Não sirva a Deus apenas com o seu corpo, sem que a sua alma esteja ali. Não sirva a Deus apenas pela mera formalidade, porque eu preciso realizar essa tarefa. Não sirva com a sua alma também. E nem faça o contrário, né?
estou servindo a Deus só com minha alma, meu corpo não serve mais a Deus. O corpo pode ser entregue ao pecado, porque o que Deus quer é a alma. Não é assim que pensam alguns? Mas não é isso que diz a palavra de Deus. Ela diz que devemos glorificar a Deus em nosso corpo e espírito. A nossa alma e o nosso corpo devem glorificar a Deus. Então o nosso ser, a nossa vida integralmente deve adorar e deve servir a Deus. Devemos servir a Ele também com o que nós fazemos. O nosso fazer deve ser para a glória de Deus. Portanto, irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para glorificar a Deus. Servimos a Deus com tudo que nós temos. Os nossos bens, os nossos dons, os nossos talentos devem ser ferramentas de Deus para o serviço. O salmista Davi dizia: quem sou eu e quem é o meu povo para que te dessemos qualquer coisa? Não temos nada. Tudo vem de ti, apenas te devolvemos um pouco. E sabe que algumas pessoas, às vezes, quando vai devolver a Deus alguma coisa, ficam ali querendo mesquinhar, né? Mas gastar tanto tempo com Deus, vai tanto à igreja, precisa nada disso não, tanto tempo de oração, tanto tempo de evangelização, e a consciência de obras mortas está ali. Por que está fazendo? Não sei. Por que você faz? Não sei. Precisa ir tantas vezes à igreja assim? Precisa fazer tantas orações? Precisa cantar tanto a Deus? Você percebe como a consciência de obras mortas está ali? Já paguei a minha cota. Já paguei a minha porção. Deus sabe de todas as coisas, claro que sabe. Deus, em sua infinita graça, enviou Jesus Cristo a seu tempo para morrer pelos nossos pecados, para derramar o seu sangue, nos purificar de todo o pecado e de toda consciência de obras mortas, para que a gente possa, com o nosso coração, com o nosso ser íntegro, servirmos a Ele. Sendo uma vez purificados por Deus, agora nós estamos aptos, nós estamos prontos para servi-lo. Você já foi purificado da sua consciência de obras mortas? Então sirva a Deus. Então sirva a Deus com inteireza de coração, com todo o seu ser, com todo o seu corpo. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, nós te bendizemos, Senhor, por tua palavra, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos estar em tua presença, ó Deus, estarmos diante de ti. Foi através do teu Filho Jesus, ó Deus, que nós alcançamos esta graça, foi através do teu Filho Jesus que nós alcançamos, ó Deus, este privilégio, esse benefício, ó Deus, que foi apresentado e oferecido a nós. Nós queremos te agradecer por isso, Deus. Nós queremos te dar graças por isso, Senhor. Dizer o quanto nós estamos felizes, ó Pai, por estarmos em tua presença, por estarmos servindo a ti, tendo uma vez, ó Deus, a nossa consciência, a nossa mente purificada, a consciência de obras mortas sendo mortificada, sendo retirada, Deus, aniquilada de nós. Não temos mais esse modo de pensar, temos agora a mente de Cristo, temos agora uma mente transformada, uma mente livre, uma mente regenerada, um coração perdoador, um coração que ama, que compreende, ó Deus, a realidade da natureza do servir a Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a fazermos aquilo que agrada ao Teu coração. Nos ajuda, Senhor, a fazermos aquilo que deseja, o Senhor espera e deseja de cada um de nós. Assim nós choramos, ó Deus,